Hey there! Se você caiu aqui neste vídeo, provavelmente ou você viu algum anúncio meu, ou você já está interessado no estudo do inglês ou no estudo da pronúncia especificamente. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar o método que eu criei para ensinar pessoas como você a falar inglês com confiança. E não só confiança, mas também com excelência. Tanto é que o método que eu desenvolvi, o RMPE, leva no nome já o seu Pronunciation Excellence. E a gente alcança a excelência justamente através do estudo da pronúncia, dos fundamentos dos sons e da tríade da clareza. Hoje, até o final dessa aula, eu vou te ensinar o alicerce, a base, que é inclusive a primeira aula do módulo 1 do curso, que é a tabela fonética, que vocês têm tanto medo e que vocês acham que é inimiga, mas eu vou te provar que não, que ela é sua amiga, que ela pode facilitar muito o desenvolvimento da musculatura e para você saber que você está falando exatamente o que você quer falar, da maneira com que você gostaria de falar. Ela é uma ferramenta fundamental e que pode te ajudar muito. Até o final da aula, eu tenho certeza que você vai sair daqui com vários sons que você sempre teve dificuldade de pronunciar claros na sua mente. E para quem que é o RMPE, para que tipo de pessoa que ele funciona? Ele vai funcionar para você que já estuda inglês, principalmente há muito tempo, e que ainda trava na hora de falar, fica nervoso, você sente que as palavras somem, que você não sabe exatamente o que você quer falar, se você está falando o que você realmente gostaria, isso acaba te gerando uma total falta de confiança, você não consegue desenvolver, você se desvia de qualquer situação em que você possa falar, inclusive na sala de aula, inclusive com o seu professor. Você faz parte daquela maioria dos brasileiros que você pergunta assim, você fala inglês? Aí a pessoa fala. Então fala alguma coisa aí. Ou então, né, você muda para o inglês, aí a pessoa trava e fala, não, quer dizer, eu leio tudo, eu entendo tudo que eu leio, eu ouço até muito bem, mas falar, o famoso, né, mais ou menos, falar mesmo eu não falo. Então, para destravar, realmente, eu não gosto dessa palavra destravar, mas é realmente para isso, para destravar a sua confiança para poder falar aquilo que, tirar esse conhecimento daqui e jogar ele para cá, porque são duas atividades diferentes. Para você que é executivo, que trabalha com negociações globais, negociações que normalmente envolvem valores monetários muito altos, você quer garantir que tudo que você está falando é passado com clareza, você quer conseguir se tornar mais persuasivo no inglês, provavelmente você já tem essa habilidade no português, mas você não consegue imprimir ela no segundo idioma, e que quer também ser bem visto pelos seus clientes, pela chefia da empresa, ou até mesmo você pode estar tentando alguma vaga numa multinacional e você quer causar uma primeira boa impressão. Eu falo que no idioma a gente tem, no segundo idioma nós temos, e até no primeiro também, nós temos duas primeiras impressões, né? Que a parte da nossa boa apresentação, ela não é só estética e externa, a nossa voz, a maneira com que nós falamos também, ela conta e muito. Então, isso vai fazer total diferença para você. Para você que mora fora, já está morando fora, né, e quer buscar melhores oportunidades, às vezes você imigrou porque você queria uma vida melhor, mas foi sem nenhum emprego já garantido e você quer conseguir uma boa oportunidade, que você quer mostrar o quanto que você é bom, o quanto que você tem para oferecer. Eu ouço muitas vezes muitas reclamações de pessoas, colegas que saíram do Brasil e foram para fora e que têm muito a oferecer, têm muito conteúdo, são extremamente inteligentes, mas eles não recebem as mesmas oportunidades. E acredite, eu sou a prova viva de que a pronúncia pode mudar o jogo. Eu já até falei abertamente sobre isso no meu Insta, que atualmente eu trabalho para uma startup aqui em Dubai e eu consegui esse emprego justamente pela minha habilidade de comunicação. Então isso faz toda a diferença, pode virar o jogo para você. Para você que é marido ou esposa de um expatriado, né, que a pessoa foi levada para o exterior para poder trabalhar para uma empresa ou transferido dentro da própria empresa e você largou carreira no Brasil, alguns vieram com os filhos, outros ficam apenas em casa, não conseguem se inserir não só a título de trabalho, mas muitas, principalmente mulheres, acabam ficando por conta dos filhos propositalmente, então não estão procurando trabalho, mas sentem que não conseguem realmente se inserir naquela sociedade, principalmente de países que o idioma oficial é o inglês, como acontece aqui, por exemplo, em Dubai, como acontece, né, em
diversos países pelo mundo. E para quem que o RMPE não é? Para quem não quer colocar a mão na massa. Se você é essa pessoa vá do zero à fluência em 6 meses, do básico ao avançado em 6 meses, em curso intensivão, se você é essa pessoa, aqui não é o seu lugar, porque nós não acreditamos nisso. Eu até gosto bastante de um site que ele vem do mercado financeiro. Se tiver alguém me assistindo que for investidor, vai conhecer isso. Existem 2 máximas no mercado financeiro quando se trata de investimentos: aporte e tempo. Você precisa aportar constantemente, fazer novos aportes constantemente e dar tempo para aqueles aportes, né, renderem. É o mesmo jogo aqui, só que a gente considera, né, o aporte como os estímulos que você vai fazer dentro da língua e se dar tempo. Eu até brinquei ontem no meu Insta, que a pessoa me perguntou quando que as inscrições fechavam, porque vocês estão muito acostumados com abre turma, fecha turma, sai inscrições só essa semana, vai fechar o carrinho da maioria dos cursos, e que o RMP não. Aqui a gente está sempre aberto, e a pessoa me perguntou e eu falei, eu não tenho pressa para vender, mas você tem pressa para aprender. E além disso, uma coisa que eu falei para essa pessoa também e que eu quero compartilhar aqui com vocês, é que a gente vai ter que fazer um combinado. Que eu tenho aqui com o meu negócio pressa e paciência. E eu vou precisar que vocês tenham pressa e paciência com o inglês de vocês também. E por que pressa e paciência, né? Porque você pode falar que são praticamente antônimos. Pressa, para ela ser a movimentação de você ir atrás, de fazer aquilo, de você ir atrás dos seus aportes. E paciência, de ter a paciência de esperar o tempo certo para ver aqueles aportes rendendo, né, pagando dividendos bons, para ver o seu inglês florescendo e realmente que você comece a colher frutos disso. Então vai ser um combinado nosso a partir de hoje, pressa e paciência. Para quem que também não é, para quem não está comprometido com a excelência, quem gosta de fazer as coisas meio meia boca, de qualquer jeito, para quem não é uma pessoa caprichosa, que gosta de fazer as coisas bem feitas, como a gente fala lá em Minas Gerais, né? Quando a pessoa é boa de serviço, faz tudo no maior capricho, com todo cuidado. Se você não é essa pessoa, isso daqui não é para você. Se você acredita no mais ou menos, no qualquer coisa, de qualquer jeito tá bom, é isso aí mesmo e tá ótimo, não. Aqui nós acreditamos em excelência. Eu acredito em excelência. Eu tento fazer tudo o que eu posso da melhor maneira que eu posso, trabalhando para melhorar ainda mais sempre, para chegar em outro lugar, para chegar em outro patamar. A gente, né, sempre começa de um ponto, mas a gente mira alto. Eu lembro que uma vez eu trabalhava num banco de investimentos no Brasil, tinha um dos sócios que algumas pessoas não gostavam muito dele, e aí tinha um outro sócio que era mais próximo meu, e eu pensei, por que ninguém gosta do fulano de tal e você gosta? E aí ele virou e falou assim, o fulano é o tipo de pessoa que a meta dele é comprar a Disney. Ele vai comprar a Disney? Não, não vai. Ele nunca vai comprar a Disney. Mas como ele mira tão alto, é impossível que ele não chegue num lugar de muita excelência. Que uma pessoa que mirasse mais baixo não chegaria porque ela está mirando mais baixo. E é nisso aqui que eu acredito. E se você não tem essa mentalidade, o RMP não é para você. Para quem mais que não é? E essa daqui é primordial. Para quem defende esse é meu sotaque. Não, mas é assim que eu falo e a outra pessoa tem que me entender. Não, essa pessoa não tem que te entender. Ela não tem obrigação e a gente vai falar disso mais pra frente na aula, mas que já fique claro, se você tem essa mentalidade, você tem 2 opções agora. Já sai do vídeo, pode ir embora, ou você vai ficar e vai aprender até o final e vai entender, você vai estar disposto agora a ir ver, né, se é bem assim ou não, mas você já vai ter que estar disposto a ouvir, pelo menos. E no final, se eu não tiver conseguido te mostrar por A mais B, e olha que eu vou tentar, que é importante sim trabalhar no sotaque, você ainda falar, não é o meu sotaque, o RMP não é para você. Depende de idade, o RMP não é para alguém de determinada faixa etária? Não, ele é, assim, 15 anos, mais ou menos. Até a morte, ele é para você. Independente do seu nível de inglês, e a gente ainda vai falar bastante disso, mas sim, a partir dos 15 anos eu recomendo. Inclusive, eu tenho uma seguidora que vai dar de presente o curso para a prima dela, que tem 12 anos só, porque o que aconteceu?
se você não chegou aqui através do meu Insta, toda sexta-feira eu libero uns drops, um Minute Learning, que eu ensino a pronúncia de alguma palavra. E aí, outro dia, eu tava ensinando a pronúncia de girl. E a prima dela sempre teve dificuldade, ela tava tentando ensinar pra prima, e ela não conseguia, porque essa seguidora, ela já fala inglês. E ela mostrou o meu vídeo, e a prima dela finalmente conseguiu aprender, e ela falou, eu vou comprar o curso para ela, porque eu sei que com você, ela finalmente vai conseguir, porque eu estava tentando e não tinha conseguido ensinar para ela. Então, mesmo para uma pessoa mais nova, por mais que eu não vá recomendar, esse não vai ser o meu público-alvo, sim, não tem problema, vale, desde que essa pessoa já esteja aí no caminho do estudo do inglês e queira realmente aprender e se dedicar. E se você chegou aqui agora porque você viu algum anúncio meu, você provavelmente está se perguntando, gente, quem que é essa pessoa falando para eu estudar um assunto que os meus professores de inglês nunca falaram, nunca conversaram comigo sobre, nunca me falaram que eu precisava estudar. Talvez você até venha de algum outro professor que te diga o contrário, que discorde e defenda, né, a galera aí do não precisa, esse é meu sotaque, tem muitos professores que levantam essa bandeira também, mas aqui a gente faz diferente porque a gente acredita com muito conhecimento de causa que esse não é o caminho e não é o melhor para você. E justíssimo que você se faça essa pergunta. E meu nome é Marcela, eu sou criadora do método RMP, que significa Red Mood Pronunciation Excellence. O Red Mood, eu te conto um dia, não vai ser hoje que eu vou te contar essa história de onde que ele saiu, porque ele é uma longa história, mas se você continuar aí comigo pelas redes sociais, uma hora você vai aprender, você vai saber o porquê disso. E eu sou professora de inglês certificada pela Universidade de Cambridge. Eu também tenho uma certificação voltada para o ensino de pronúncia, que eu fui para Cambridge, na Inglaterra, fazer essa certificação, tirar essa certificação com o maior nome referência no mundo acadêmico quando se trata de literatura, livros e no ensino da pronúncia, né, voltado para professores. Além disso, eu moro em Dubai já há 7 anos e foi aqui que eu tive a oportunidade de ser exposta a mais de 100 nacionalidades e aqui que eu percebi a diferença que faz uma comunicação clara, o quanto que isso tem impacto na nossa vida social, na nossa vida profissional e até na nossa vida emocional também. Isso vai impactar, porque o nosso ciclo social e a nossa carreira, isso tudo tem influência na nossa vida emocional também, na maneira com que a gente se sente confiante, na maneira com que a gente se sente bem e na nossa forma de se expressar. Quando a gente trabalha na pronúncia, a gente realmente ganha confiança, a gente ganha confiança para ser nós mesmos. A gente não fica preso mais. E o RMP nasceu em parte dessa experiência e também da minha experiência como professora, que eu recebia alunos que falavam comigo, eu não falo inglês. E eu sempre tentava começar com esses alunos no inglês, a não ser que eles me falassem realmente que eles tinham assim um nível básico, que realmente eles não conseguiam falar nada. Esses alunos sentavam comigo e tinha uma conversa de uma hora e meia em inglês. Eu também tinha um outro curso em uma outra área, mas que envolvia a questão de inglês para o trabalho. E aí alunos vinham me falar também, eu acho que eu não consegui a vaga por causa do meu inglês. Eu falava, tudo bem, vamos fazer uma reunião para a gente conversar em inglês para eu poder identificar se essa pode ter sido a causa ou não. 99% das vezes não era essa a causa. Só que ali eu pude notar, tanto nas aulas particulares, quanto nessas sessões, quanto sessões de análise de linguagem que eu já fiz com diversos alunos, que tinham uma coisa em comum ali, que era a falta de confiança e até mesmo a falta de clareza, muitas vezes, que para mim era mais fácil, porque eu já estou acostumada a conversar com eles, mas que eu sabia de onde que ela vinha. Eu sabia por que esses alunos se sentiam assim tão inseguros. E foi daí que eu decidi começar a estudar o ensino da pronúncia. Porque eu sabia que eu já tinha percorrido esse caminho em vários momentos da minha vida que aconteceram. Eu já sabia que era uma coisa frustrante. E eu vi, conversando com esses alunos, que era algo que todos eles tinham em comum, todos eles precisavam, que era ganhar confiança para realmente falar e se expressar e mostrar quem eles eram. E daí que nasceu essa vontade. E foi de muito estudo, muita dedicação que eu desenvolvi o meu próprio método, porque eu não achei nada, quando eu estava pesquisando, eu não achei nada no mercado que realmente suprisse o que eu acredito que funciona da base dos sons até o final,
da habilidade de se expressar, e assim nasceu o RMPI. E aí, além da experiência com esses alunos que chegavam para mim com essas dificuldades, eu sempre refleti na minha experiência quando eu trabalhava como comissária de voo internacional para a maior companhia aérea do mundo. E ali eu tive a possibilidade de ver aquilo acontecendo e a diferença que a pronúncia faz em diversas situações. Teve uma que foi muito marcante. E ela, na verdade, ela se desdobra em duas histórias. Eu estava viajando de férias para o Brasil e eu sentei do lado de um casal de médicos. E aí o menino que estava, o comissário, estava vindo com o bar, a gente já tinha recebido as refeições, e aí o menino veio servir as bebidas, e o médico, o marido, virou para ele e falou assim, I want 2 heady wine. Aí eu já fiquei sentada ali, e só ouvindo. Aí o menino, eu não vou esquecer, ele era da República Tcheca. Era a minha primeira vez indo de férias pra casa. E aí ele virou pra eles e falou assim, I'm sorry. Aí ele pegou e falou, 2 heady wine. De novo. O menino ainda não entendeu. Aí eu não lembro se eu deixei eles repetirem uma terceira vez ou não, mas foi algo assim, eles falaram ainda mais uma vez ou não. E aí eu entrei no meio e virei e falei, they want 2 red wines. O menino pegou, entregou o vinho, né, porque eu também queria meu vinho, né, gente? Então, não dava pra eu ficar ali esperando aquilo se desenvolver, se desenrolar. E ele me serviu e ele passou. Assim que ele passou, o rapaz, né, o que estava sentado do meu lado, ele virou e falou assim, por que ele te entendeu e ele não me entendeu? A gente falou a mesma coisa e eu assim... Nessa época eu nem era professora de inglês ainda. Eu só assim, moço. Então, né? Eu falei assim, mais ou menos a mesma coisa. Bem menos. Eu lembro que eu não expliquei e tudo mais, eu só deixei pra lá. Mas eles eram um casal de radiologistas. Minha meta, se você que está assistindo esse vídeo, você conhece algum radiologista, envie esse vídeo pra essa pessoa, porque a minha meta é que esse casal se encontre nessa história. E aí, como que essa história se desdobra? Recentemente, eu estava com um amigo meu da África do Sul, e ele foi criado como nativo, falando inglês como primeira língua, né? Língua mãe. Na África do Sul eles têm mais algumas línguas, e aí, dependendo da sua família, você vai ter como primeira língua, provavelmente, africans ou Zulu, ou, dependendo se você vem de uma família de origem britânica, você provavelmente vai ser criado com inglês, e era o caso desse amigo meu. E eu contei essa história para ele, porque eu queria justamente testar. Porque, recentemente, o namorado de uma amiga minha foi pro Brasil e o pai dela tentava falar com ela. E aí ela trabalha na minha equipe, inclusive, e aí ele tava tentando falar com o namorado dela, que é australiano, e o namorado dela não entendia o que ele falava. Porque ela falou, eu consegui entender o que meu pai tava falando, mas o meu namorado não entendia de jeito nenhum. E aí eu testei com essa história com esse amigo meu. Eu contei essa mesma história que eu acabei de contar pra vocês. Ele é piloto da mesma companhia aérea, então ele sabe tudo que tem dentro do bar, então ele já tinha um contexto pra tentar adivinhar o que eles poderiam estar pedindo. Contei do mesmo jeito, e ele ficou assim... Red wine. Ele não entendeu até a hora que eu falei. E a hora que eu falei o que era, ele ficou assim... Nunca nessa vida. Realmente faz diferença. E o que acontece? Você acha que pra você é óbvio, por exemplo, o pai dessa amiga perguntando, mas por que ele não me entende? E ela conseguia entender o que ele estava falando, mas é porque nós, como brasileiros, se você falar comigo com esse sotaque, assim como eu entendi o que o casal de brasileiros do meu lado estava pedindo, eu conheço a fonética brasileira. Então eu consigo reconhecer esses sons e consigo traduzir para o que é que você está tentando falar. Mas para uma pessoa que é não só nativo, como esse menino era da República Tcheca, ele não tem conhecimento desses sons, então ele não consegue fazer essa ligação tão fácil quanto a gente acha que deveria ser. E aí que faz diferença. E por isso que é importante que a gente estude isso, porque é inviável que a gente queira que todo mundo aprenda o inglês com todos os sotaques. Você vai admitir o que eu tô falando. Você estuda ou tá acostumado com o Standard American English. Eu te coloco, eu sei disso, porque eu já fiz isso com aluno meu. Eu te coloco para ouvir um inglês britânico, talvez se for aí um RP, um Cockney accent, ou um EE, que é o Estuary English, vai ser ok, talvez para uma parte, ok? Para outra parte, isso já vai ser um problema.
Se for um sotaque do norte da Inglaterra, então, você vai virar e falar, gente, o que eles estão falando? E não só na Inglaterra. Se eu te jogo nos Estados Unidos, no meio do Texas, com alguém com um sotaque super forte, certeza que você chora. Então, é importante porque é inviável que uma vez que a gente decidiu que o inglês vai ser usado como língua franca, que a gente espere que as pessoas entendam os sotaques de todo lugar, a pronúncia de todo lugar. Eu posso te falar melhor que ninguém, melhor que qualquer outro professor de inglês que queira dizer o contrário. É inviável que uma pessoa que não estava na posição que eu estava no meu trabalho, que foi aí exposta a tantos sotaques por tanto tempo, que uma pessoa em condições normais faça isso. Vocês não conseguem fazer com 2 sotaques diferentes, que é o americano e o britânico, ou saindo um pouco ali do sotaque standard. Eu lembro que uma vez, em um dos voos, estava voando já tinha um tempo, e aí tinha uma menina novata, eu tava passando e ela tentando conversar com o passageiro pedindo ela alguma coisa, e ela não conseguia entender, e aí eu passei do lado, ouvi o que ele queria e falei, ele quer tal coisa. Eu não me lembro o que era exatamente, eu acho que também era uma bebida. Aí ela foi, serviu e virou pra mim e falou assim, como que você entendeu o que ele tava falando? Eu falei, não me pergunte, eu não sei. Depois de muito tempo eu acostumei, que é exatamente assim que eles falam, e é uma coisa que vai acontecendo com o tempo. É exatamente igual quem tem ou filho pequeno, ou amigo com filho pequeno. Eu tenho uma amiga que tá com uma filhinha agora de 3 aninhos, eu nem sei se a Ollie já fez 3. Ari, desculpa se eu tiver falado da idade da sua filha errada, mas entre 2 e 3, eu tenho certeza. Eu fui visitá-las recentemente e a Ollie estava conversando comigo e eu olhava e falava assim, Ariana, pelo amor de Deus, o que essa criança tá falando? E ela tinha que ficar traduzindo. Quem nunca viu uma mãe traduzindo o que o bebê tá falando, né? Porque ele ainda tá aprendendo a emitir os sons, então ele tá emitindo uma coisa muito individual e que a mãe ou o pai que estão ali o tempo todo com a criança, eles começam a identificar. E ainda assim, acontece, como aconteceu dessa última vez que eu fui visitá-las, que a Ollie falou alguma coisa, eu olhei pra Ariana assim, Ari, traduz, por favor. Ela falou, não tenho ideia do que ela tá falando. E exatamente a mesma coisa. Se alguém está emitindo um som que é novo para você, você não vai conseguir entender aquilo. E se o objetivo do inglês como língua franca é que a gente consiga se comunicar efetivamente no âmbito global, nós também deveríamos estar muito preocupados com a clareza do nosso discurso, com o quanto o outro consegue nos entender ou não entender. Foram quando essas 2 situações com o pai dessa amiga minha aconteceram, e com esse amigo meu, que eu tive mais certeza ainda do que eu já vinha estudando. Porque eu sabia o quanto que era frustrante, porque já tinha acontecido comigo em outras situações. Eu lembro que eu estava em Nova York com uma amiga minha, que era metade brasileira, metade americana, e a gente foi na Levan comer aqueles famosos cookies, sabe? E aí eu tava falando, eu queria falar cookie, e eu tava falando cookie. E aí ela foi me corrigir falando que é o que todo professor de inglês faz. Eles não fazem por mal, é porque eles simplesmente não sabem qual que é a melhor forma de explicar. E aí ela falava, não é... E aí ela repetiu o que supostamente eu tinha falado e repetia da maneira certa. O meu ouvido não conseguia perceber diferença. E aí eu tentava reproduzir aquilo, e ela, não é isso. Aí eu tentava de novo, e ela, não é isso. E eu lembro de eu ficar frustrada, e aí a gente deixa pra lá. E eu já vi isso acontecendo com vários outros sons e com vários outros alunos e outras pessoas. E ali eu sabia que tinha alguma coisa errada. E quando eu fui estudar o ensino da pronúncia, foi isso que eu fui atrás. E é por isso que eu falo que o alfabeto fonético ele ajuda tanto. O que eu estava fazendo com o cookie? Eu estava fazendo um U muito alongado. Por quê? Porque tem 2 Os, e isso me confundiu. Isso pode, às vezes, te jogar na vala no inglês, porque o inglês não é uma língua fonética. Então, confiar 100% em como a palavra está escrita não funciona, não dá para funcionar. E se você for olhar a transcrição fonética, você vai ver que o cookie, ele é um som de vogal de U mais curto. E então, quando você vê que não é cookie, é cookie. Cookie. E eu só fui entender que o bendito cookie não falava cookie, que era cookie, quando eu vi a transcrição fonética. Só que ela não tinha as ferramentas para realmente me explicar isso. E é aqui que entra todo o método que eu criei em cima disso. Se você conhece, você tem todas as ferramentas, principalmente quando você está aprendendo algo novo, você consegue, o seu listening melhora muito, porque você consegue entender os sons. E 2, mesmo que você não tenha certeza do que você ouviu, você vai, pega a transcrição fonética e consegue
e consegue usar aquilo ali a seu favor e consegue realmente pronunciar as coisas da maneira certa. E por que o método do RMPE ele dá tão certo assim? Vamos começar, na verdade, do jeito errado, que é exatamente o que eu acabei de falar, que os professores eles tentam repeat after me. Aí você ouviu errado, você não consegue reconhecer exatamente qual que é o som. Mesmo quando você reconhece, você não consegue reproduzir porque você não tem conhecimento da fisicalidade da pronúncia para você chegar no som certo. Aí você tenta repetir, você sabe que tá errado, o seu professor sabe que tá errado, ele tenta fazer mais uma, duas, três, não é assim, repeat after me. Ele repete a forma correta, muitas vezes até a forma errada também, porque muitos não sabem, e fica aquela coisa, você fica desconfortável, seus colegas ficam desconfortáveis se tá numa turma, o seu professor fica sem graça, e aí todo mundo larga pra lá e você vai cada vez mais resistindo falar. Pode falar pra mim, é verdade, eu sei que você tá aí pensando, é exatamente assim, já aconteceu comigo, eu já vi acontecendo com outras pessoas. Porque é exatamente assim que acontece. O erro dessa tática, dessa estratégia de ensino do Repeat After Me, é que você tá tentando, e da falta de estudo da pronúncia, ou até quando tentam estudar um pouco de pronúncia, é que tentam transformar algo físico em cognitivo. A pronúncia ela não é cognitiva, não é algo lógico que você vai entender a racionalidade daquilo. Se eu te der uma aula de gramática, a gramática é cognitiva. Ótimo, você tem que entender a lógica daquilo ali. A pronúncia não é, ela é algo físico. Outro erro que vocês sempre cometem, querer que saia perfeito na primeira tentativa. Eu recebo mensagem nisso no Insta, eu tentei tá melhor, mas não tá perfeito. Não, realmente não vai estar perfeito da primeira vez. Vai exigir treino, vai exigir prática. Então, querer que saia perfeito é um erro muito comum. Ficar estudando só gramática e nunca sai do lugar, a pessoa... ela nunca fala. Aí, além disso, quando não estuda só gramática, aí é o louco do vocabulário, que acha que é saber mais e mais e mais vocabulário, que é o que vai te dar confiança para falar, sendo que, na verdade, não é. Na verdade, bons oradores, eles não precisam de muitas palavras. Inclusive, um discurso simples e bem feito, ele é muito mais efetivo, desde que ele seja claro, do que um discurso muito pomposo. Isso é provado cientificamente. Outra coisa, achar que aparecer para aula de inglês 2 vezes por semana e vai realmente progredir, vai chegar em algum lugar. Sinto te informar, não vai. Não é assim. Você vai precisar de estímulos constantes. Muitas vezes, pela questão de tempo, priorizar, fazer uma sessão grande de 3, 4 horas no final de semana, estudando sem parar e ainda estudando errado, do que e negligenciar um pouquinho ali, 20, 30 minutinhos no dia a dia da convivência com a língua, de trazer a língua para dentro da vida, achando que o volume do final de semana vai ser o suficiente, sendo que você passa uma semana sem ver aquilo ali de novo. E não, isso não vai ser efetivo, não vai te trazer os resultados que você busca. E é por isso que você está aí há tantos anos frustrado, sentindo que você estuda e não sai do lugar, que você não consegue desenvolver, que o inglês não é para você, que você não aprende, que você tem um problema. E eu sei também que você pode ter encontrado durante muitos anos alguns não muito bons professores e líderes, que mais te amedrontaram do que te inspiraram, mas a gente está aqui hoje para poder mudar isso. E se você está assistindo essa aula na velocidade 2 até agora, pode parar. Agora é o momento da aula que você volta para a velocidade normal. Pode voltar, porque agora é para prestar atenção e a coisa é devagar. Então, antes da gente começar com isso daqui, eu quero que você faça um mapeamento dos dispositivos que a gente vai usar para trabalhar com isso. Eu quero que você comece com a sua língua. Mexe bem a sua língua. A língua vai para fora. A língua volta lá para trás. Até bem lá no fundo. Puxa, puxa, puxa. A língua vai para cima, ela vai para baixo, dentro da boca. Para fora também ela faz isso. Daqui a gente passa para os lábios. O que seus lábios podem fazer? Vamos aproveitar, voltar para a língua e vamos sentir tudo que tem aqui dentro. Sentir os dentes, a arcada de cima, arcada de baixo. Agora vamos voltar na arcada de cima e vamos jogar
começar a deslizar a língua para trás. O que a gente acha logo de cara? Um pedaço duro, né? E se a gente continuar deslizando? Até lá atrás. A gente passou por uma parte mole e molhada, né? Macia, mole, molhada, até lá atrás, até a língua fazer assim. Faz o mesmo voltando. Chegou aqui, continua descendo. E ela dobra para baixo e a gente encontra outra parte macia e molhada. E se a gente voltar aqui para o meio e a gente enfiar a língua, abre. Abre como se fosse uma janela. E é daqui que a gente vai fazer os sons saírem. Com essa janela, a gente já descobriu também mais um dispositivo. Aqui a gente trouxe essa fisicalidade para você, que a coisa realmente é, para a gente trabalhar na nossa dança, na nossa coreografia, é isso daqui. E a gente já trabalhou só nessa brincadeira 3 dos 4 dispositivos. Então a gente trabalhou os lábios, quer dizer, a gente trabalhou a língua, a gente trabalhou a mandíbula. E o quarto dispositivo que a gente vai usar é a voz. E a voz ela pode ser ativada ou desativada. Então, ativada, desativada, ativada, desativada, ativada, desativada. E daqui com esses 4 dispositivos, agora a gente pode passar para cá e trabalhar com todo esse chart. Trabalhar com toda essa tabela e a gente vai ver os dispositivos todos em ação aqui. Tabela fonética, você, tabela fonética. Não precisa ter medo, ele é um dispositivo que vai te ajudar e você vai entender por quê. Eu trabalho com a tabela do Adrian, porque eu acho ela sensacional e a gente já vai ver a razão para isso. Essa daqui é a tabela do inglês americano. Se fosse a tabela do inglês britânico, ela seria um pouco diferente. Aqui ela teria mais uma fileira e aqui ela teria mais um símbolo também. Alguns desses símbolos teriam algumas coisinhas diferentes. Vocês vão ver que normalmente eu tento não dar nomes muito técnicos para as coisas, porque eu acho que não faz o menor sentido. Por exemplo, o nome disso daqui. Você que está em casa, vamos ver se você sabe o nome disso. 2 segundos para você pensar. Eu só fui saber o nome técnico disso de novo quando eu comecei a estudar para as professoras de inglês. 2 vogais juntas. É isso aqui o que é. Dão, as pessoas chamam de ditongo, mas zero necessidade, tanto é que a gente aprendeu, né, quando a gente estava lá sei lá, eu lembro vagamente de professoras de português minhas falando sobre isso. Quem disse que eu lembrava que o ditongo era o encontro de 2 vogais? Não lembrava, e se eu não tivesse que dar aula, eu também não lembraria. Eu falo, não tem que saber nome das coisas, você tem que manjar dos paranauê na prática, nome é detalhe. Então aqui você só precisa saber que vão ter 2 sons que encontram, e na prática você não vai nem ter que saber disso, você só vai colocar esses sons para jogo, só isso. Aqui temos as vogais e aqui temos as consoantes. E isso daqui vocês não precisam preocupar, que isso aqui é coisa mais técnica que não faz a menor diferença na vida de vocês. Então vamos começar a trabalhar agora com as nossas vogais. Enquanto eu estiver explicando o chart, algumas vezes eu vou fazer só alguma mímica e eu quero que você aí do outro lado, você tenta, né, fazer o som que eu estou projetando com essa mímica. Eu vou dar aí alguns segundos para você tentar e depois eu vou fazer eu mesma o som. Mas tenta aí porque você vai ver que provavelmente alguns você consegue. Então vamos começar. Qual que é esse som? É o som de I. Esse som aqui. I. Esse é o som de U. U. Que é este som aqui. I. U. I. U. I. U. É para você fazer aí comigo, hein? I. U. 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 Sentiu a movimentação?
Agora eu quero que a gente vai fazer esse mesmo iu. Se a mão não estiver limpa, dá pause e vai lavar a mão. Vai colocar os 2 dedos aqui no canto da boca e a gente vai fazer o iu. E eu quero que você preste atenção no que está acontecendo. Não só prestar atenção, eu quero que você sinta o que está acontecendo. Feito isso, próximo passo, pega o seu indicador, vai colocar ele aqui e a gente vai fazer a mesma coisa. O lábio vai para frente, o lábio volta. Da mesma forma que no anterior, o lábio ficou esticado e depois o que aconteceu? O lábio ficou arredondado, não foi? E fechou. Ele abriu, fechou, abriu, fechou. Eu não sei se você reparou antes. Quando você faz o iu, o que acontece com a sua língua? Você consegue me falar? O que está acontecendo? Para pensar o que está acontecendo com a sua língua. Não tenta fazer, não. Faz o mesmo som que você estava fazendo, mas para pensar o que está acontecendo com a sua língua. Para a gente ver o que está acontecendo, eu quero que você pegue este indicador que já deveria estar limpo. Você vai colocar ele dentro da boca, você vai encontrar a sua língua. Então você vai fazer o i. Onde que está a língua? Provavelmente bem aqui atrás do seu dente, né, da arcada de baixo, você já encontrou o seu indicador. Agora eu quero que você fique com o seu indicador encostando na sua língua e você vai fazer o U comigo e você vai seguir a sua língua. Onde quer que a sua língua vá. É o seu dedo que vai seguir a sua língua, não o contrário, tá? Então, ó. O que aconteceu aí? Quando você fez o i, a sua língua estava aqui na ponta, logo atrás do dente. Quando você fez o u, que o seu lábio foi para frente, a sua língua também foi para trás. Ela foi como se ela fizesse assim, ó, com o lábio indo para frente e a língua indo para trás. U, i, u, i, u, i, u, i, u. Então, o que está acontecendo? Vamos lá para o i. Aqui são os lábios e aqui é a língua, tá? Então, no i, o que estava acontecendo? O lábio não está para trás e a língua não está mais para frente? E se a gente troca? I, o lábio vai para frente e a língua vai para trás. U, Isso é uma coisa que acontece no inglês. Se o lábio vai para frente, a língua vai para trás. E vice-versa. Se a língua vai para frente, o lábio vai para trás. Então aqui a gente já decifrou as nossas 2 primeiras vogais. Se a gente começar a andar entre os extremos, o que acontece? É a versão menorzinha do i. E o que acontece? Enquanto o i estava aqui, a hora que a gente começa a andar, o que acontece? Lembra, né? Língua para frente, lábio para trás no i. A hora que a gente começa a andar, ele anda um pouquinho, é o i. Eu falo que é como se fosse o... Tenta falar, esse i aqui é o nosso i de igreja. Eu falo, você não consegue falar igreja sem sorrir. Tenta falar igreja com a boca fechada. Igreja. E. É esse som aqui. E. Então, I. E a mesma coisa, como você provavelmente, espertinho que é, já sabe, acontece na volta. Então aqui a gente tem né? E aqui a gente tem a versão condensada dele. E a mesma coisa. Se a língua tá para trás, o lábio tá para frente, o lábio vem para trás, a língua vai um pouco para frente. Então, por isso que a gente tem a diferença, se a gente vai falando de zoológico, por exemplo, zoo, com esse U alongado, e se a gente vai falando livro, apesar de ambos terem O, livro é book. Pequeno. Book, zoo,
book, zoo, book, zoo. Então, aqui a gente tem o som de U, aqui a gente tem o U. Então, aqui, I, E, U, I, E, U, I, E, U, I, E, U, E, I, E, U. Temos aqui 4 vogais. Então, a fileira de cima está completa. Agora, a gente vai fazer o meu som preferido. Nós vamos brincar com ele. Agora, o pacto de idiota, ele vem o mais forte que ele pode. Eu preciso que você relaxe tudo. A língua vai relaxar aqui, sem fazer nada. Não tem língua. Não tem língua. A língua não vai mexer. Relaxa os músculos, relaxa tudo. Esse é o som do idiota. Ele é o som preguiçoso. Por quê? Ele não mexe nada. E, inclusive, esse é o som mais famoso e mais repetido, mais usado na língua inglesa. Ele é, para quem me segue lá no Insta já, o famoso schwa. Essa representação aqui. Vocês vão ver que a gente chama isso daqui de schwa e isso daqui de shui. Schwa significa, na verdade, ausência de som. Ele é um som que é ausência de som. Por isso que eu falei, você relaxa tudo e que coisa preguiçosa, coisa descansada. E o shui, ele é uma versão dele mais puxada para o i. E por que eles são tão importantes? Porque quando a gente for estudar lá dentro do método o mineirês, a gente vai ver que no discurso mineirês dentro do inglês, a maioria das vogais, quando as pessoas estão falando normalmente, acabam se tornando ou schwa ou shui. Mas isso a gente vê com mais profundidade dentro do método. Mas por isso que esses sons eles são tão importantes, porque eles realmente compõem boa parte do discurso, da formação de palavras no inglês. Então aqui, schwa, Do schwa, nós vamos fazer outro som. Conseguiu pegar qualquer? É o som de é. É. Igual que a gente faz mesmo. É. A gente vai falar egg. É esse aqui. É. Essa representaçãozinha aqui. Então a gente já tem o Esse daqui a gente vai pular, que a gente vai ver ele no final, mas a gente precisa ver um outro símbolozinho antes de ver ele, então a gente vai esperar um pouquinho. E esse daqui é o símbolo da laranja, é o som da laranja. Ele é o nosso O. Se você falar O, em Minas Gerais a gente fala muito O, nó, nu. O, gente, O, é isso que acontece. Os lábios estão um pouco para frente, mas a língua tá para trás. O. Igual como você vai falar orange. Orange. Essa representação aqui. O. Agora, vamos ver se vocês vão pegar qual que é. Conseguiu? Esse é um som que os brasileiros costumam ter muita dificuldade, porque ele é muito parecido com outro som. Pra gente é quase imperceptível essa diferença, até que a gente aprende mesmo a ouvir ela. E ainda assim, mesmo quando a gente aprende, você vai ver, nossa, mas é uma diferença bem pequena. Que é o som do é. E aí eu quero que você veja uma coisa aqui. Esse som do é esse aqui, ó. Que vocês confundem muito com esse daqui. E eles não são iguais. Aqui vocês adicionaram o nosso terceiro dispositivo. Enquanto aqui a gente estava usando só a língua e os lábios para formar essas vogais que a gente já viu, aqui o terceiro dispositivo, que é a mandíbula, começa a entrar em ação. Então, a gente tem o
como se fosse, claro que aqui eu estou exagerando um pouco, mas como se os laterais estivessem abrindo quase como um triângulo, assim, ó. É. E aqui que entra a diferença, por exemplo, da cama e do ruim, do mal, por exemplo. Bed, 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 bed. Aqui, por exemplo, quando vocês falam, vocês vão falar gato, vocês costumam falar com esse aqui, cat, e na verdade é cat, 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 cat. Então, esse som de é. E é só treinar mesmo essa movimentação aqui de forçar o músculo aí que a gente entra. No início parece forçado, parece estranho, até que se torna mais natural. É aqui também que tem a diferença que vocês não conseguem ouvir, que é do man e do man. Man, plural, man, singular. Man, 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 man. É muito sutil. Se você estiver aí do outro lado falando, Marcela, eu não ouço. Não se sinta mal, porque no início eu também não ouvia, eu não conseguia distinguir. Foi quando realmente eu aprendi a coreografia certa, que só a partir daí que eu peguei. Então, é. A mandíbula desce mais e começa a ficar um pouquinho mais espaçada aqui. Abre mais a mandíbula, espaça ela um pouquinho mais. Man, 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 man. Próximo som. Conseguiu? É o som de A, mas é um A curtinho. A. Essa representação aqui. Going up, going up, 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 up. Cuidado. Lembra que no inglês americano eu falei que tudo vira schwa? Esse som aqui é muito comum, se a gente for pensar aqui, né, em escala, lembra aqui que eu mostrei da mandíbula abrindo, da gente ir daqui para cá? A mesma coisa pode acontecer aqui, você abre do schwa para cá, você tem o A, só que é muito comum que esse som ele apareça aqui, entre um A e um A. Então ele isso é muito comum na palavra above, 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 que não é nem um above e também não é nem um above. Ele é somewhere in between. Então isso é muito comum de acontecer, não se estressem se você vê a transcrição fonética da palavra com esse símbolo aqui, mas você estiver ouvindo algo que é mais ou menos aqui, isso acontece mesmo. E a última vogal, A, que é essa daqui. É uma versão dessa, mas mais alongada e mais aberta, que é o que a gente tem, por exemplo, em car. Car, é esse daqui, e esse é só um A. E assim as vogais estão finalizadas. Aqui só para mostrar para vocês, se a gente junta e, train. Essa daqui é uma mistura dessas três aqui. Essa daqui que virou não é bem um O, mas também não é bem um A. E o all, yellow. O que mais que a gente tem aqui? I. Like I am, I. Ow. Oi. Então, aqui são simplesmente as junções dessas vogais. Como eu falei, se fosse no inglês britânico, teria mais algumas vogais aqui, mas que elas não são usadas no inglês americano, então não faz sentido a gente vê-las. E também elas estão caindo em desuso no próprio inglês britânico. E agora, a gente já trabalhou aí com algumas vogais que vocês têm bastante dificuldade, como, por exemplo, essa daqui e essa daqui. Agora, o filho chora e a mãe não vê. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, e que é o porquê que eu gosto tanto desse chart, que eu não sei se vocês repararam, a disposição delas tem a ver com onde estão os seus lábios e onde estão as suas e onde está a sua língua. E se a sua mandíbula é uma mandíbula mais fechada, a mandíbula vai descendo e abrindo, mandíbula fecha, a mandíbula abre. Aqui, por exemplo, a língua está para trás, o lábio está para frente. Aqui está exatamente o oposto.
e isso faz sentido para todos os sons, tá? Então, a disposição dessa tabela ela é boa porque ela consegue te lembrar disso. Consoantes. Agora é a parte mais legal, pelo menos para mim, é a que eu mais me divirto fazendo. Então, vamos começar a mesma coisa, vamos fazer algumas mímicas em alguns casos. Você tenta daí a pouco eu passo o som, tá? É para tentar, já avisei. Qual que é esse som aqui? Qual que é esse som aqui? Z, 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 Lembra aquilo que eu ensinei, o quarto dispositivo a voz? Sem voz, com voz. A sua boca está exatamente na mesma posição, a sua língua na mesma posição. O que muda é a implementação da voz ou não. Então aqui e agora não tem som. Uma coisa que, se você fez, você já percebeu, que a gente percebe a voz da vibração, né? Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, no S, se você ainda não tivesse percebido, faz esse teste aí. S, não existe vibração das cordas vocais, então não tem voz. O Z, tá vendo como vibra? Aliás, você não tá vendo, né? Mas eu espero que você esteja sentindo aí, que você esteja fazendo o exercício comigo à medida que você assiste. Não vibra, vibra. Então a mesma coisa pro sh, né? Que a gente pode falar de chuveiro, shower, ou do silêncio. Não vibra. Agora coloca a voz. Sem voz, com voz. Daqui é o mesmo som do português. F, F. O que está acontecendo? O seu dente de cima e o seu lábio de baixo. Faz o... né? É o som de F, não tem som. Agora coloca voz, vira v, v, v. Mesma posição, tem som com som. Mesma posição, sem som com som. Mesma posição, sem som com som. Dessa posição aqui, do F, vamos voltar para o F. Agora eu quero que você substitua o seu lábio inferior, eu quero que você substitua ele pela sua língua. Então a sua língua que estava atrás dos dentes aqui, né? Eu quero que você substitua ela aqui. Então aqui, ó, ainda tá um pouco mais para cima porque você só enfiou. Tava aqui, você enfia. O que a gente tem? Daqui, sem voz, com a língua. Tadã! Não é muito mais, não é pra ficar igual na internet que o povo... Não, isso não existe. Não é a ponta da língua. Saiu daqui. Thought. I thought. I thought. E o ar sai pelas laterais. Ó, tá encostando aqui a pontinha, saiu entre os dentes, encostando aqui, só isso. É delicado, é pequenininho. Não é parecendo um bode lambendo a tela do celular. Não é isso. Então, sem voz. Coloca a voz. V, 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 v. Mesma posição. A língua só substituiu a posição daqui e colocou a voz. V, 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 v. É justamente o the. The Queen. Esse daqui é muito bom. Então vamos começar daqui.
foi onde a gente parou. V. Tudo que eu for fazer, que eu for mostrar os movimentos, língua vai para trás, tá? Então, a língua tá nos dentes, a língua vai descer, a língua vai para trás, e aí vocês vão ver sempre língua para trás. V, língua para trás. Z, língua para trás. J, língua para trás. J, A gente chega no R que vocês tanto têm dificuldade. Então a língua foi, aí ela encaixa no fundo da boca. Esse R, para falar bem da verdade, ele é bem parecido, ele é igual ao nosso porta, porteira, portão, porque aí do interior que fala assim, é a mesma coisa. Alguns de vocês têm dificuldade de falar party, por exemplo, é esse mesmo porta. Você fala porta, você fala party. Então, porta. O que está acontecendo? A língua está bem lá atrás, encaixada no fundo da arcada dentária. As laterais estão para cima, encostando aqui no alto, na gengiva acima do dente. E o meio está formando como se fosse um U, assim. Ela está em formato de U lá e a ponta está para baixo. Ok? Então, e a mesma coisa a gente consegue fazer com o som de TH, sem a voz. Então aqui o que vocês podem perceber? Parece muita coisa, mas eles estão todos conectados. Esse iguais, som sem som, iguais, som sem som, iguais, som sem som, iguais, som sem som. Então você tem 8 que, na verdade, posição de boca mesmo, são só 4. Continuando, vamos passar para outro som que vocês têm muita dificuldade, não de fazer o som, mas de colocar ele nas palavras. E aí é questão de prática. De forçar, corrigir. Mas vamos lá. Que som que é esse? Som de M de Marcela. Que som que é esse agora? Som de N. Agora, que som que é esse aqui? É o que é esse som aqui, que vocês têm muita dificuldade, porque de duas uma, quando vocês estão tentando usar, ou vocês colocam um G que não existe, ou ao invés de colocar esse som, que vem até na garganta, por isso que ele não vem, mas ele dá essa sensação de que você está meio que engasgando quase, e aí vocês acabam colocando um N, um som de N, sendo que não é. Por exemplo, tem uma diferença entre thin e o som de thing. Thin, thing. Thin, thing. Thin, thing. São dois sons diferentes, são duas palavras diferentes. De onde que tá vindo esse som? É do nariz? Tenta pinch your nose. O som para. Não sai mais som. Não sai som. Por isso que a gente chama desses sons nasais, porque eles vêm realmente do nariz. Mas a posição é exatamente essa. Boquinha fechada, a sua língua tá atrás dos dentes. Igual a gente fala o M mesmo, a gente só fecha mais a boca e faz ele nasalado. O N, a língua tá espalhada aqui atrás, da arcada de cima. Igual a gente fala nariz. A mesma coisa. Não sai se a gente for falar nariz. Vamos fazer esses três. Língua aqui de baixo, certo? Boquinha fechada, língua aqui de baixo. Se a gente for jogar o N, a língua sobe e vem para trás. Então a língua subiu. Agora a língua continua subindo, desliza ela para trás até ela fazer assim. É esse N aqui, meio N, meio G, algo no meio do caminho. N,
M, N, M, N, N. São esses três. Agora, vamos voltar aqui no M. Qual que é a posição da boca? Agora, na mesma posição, qual que é a diferença? O M, enquanto um som nasal, que está preso aqui, se você quiser, você consegue falar assim, falar só nasal. Aquele soltar, né? Tem até aquela macetezinho que você coloca a folha de papel na frente, e aí você tem que falar o pá, 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 e aí a folha tem que mexer, porque você está soltando o ar. Então, ó, segura o ar e aí solta o ar. Né? E é sem voz. É só ar que está saindo. Coloca a mão aqui. Agora, o mesmo movimento com a voz e sem soltar ar. Ba, 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 ba. Não tem ar, ó. Você vai sentir ar saindo. Ba, ba, ba. Você vai sentir no máximo um pouquinho do quentinho, mas você não vai sentir ar. E tem voz. Ba, ba, ba. Mesma posição, 3 sons diferentes. Do N, qual som que é esse aqui? É a mesma posição do N, com a língua começando lá em cima, atrás dos dentes, e você desce de uma vez. E é exatamente o mesmo caso aqui do P. Você solta, você deixa passar ar. Fica parecendo que um TS pra gente no português. E sai aqui. Por isso que não é teacher, é teacher, teacher, teacher. Take, é take, 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 não é? Take. Tá vendo como é um T igual ao nosso, que é forte? Take, take. Não tem esse ar saindo rápido. Take, take, take. Take whatever you want. Take, take. E na mesma posição, só que sem sair esse arzinho, a gente tem o nosso D. A gente coloca a voz. D. N, D. Uma posição, 3 sons. E aqui, o nosso queridinho e odiado. Se você ainda não tinha entendido como fazer ele, você vai entender agora. Caso não tivesse ficado claro antes, até onde você desliza a língua, eu vou só apontar, porque esse vocês vão saber sem ajuda. N, G, G. Não tem nada, então, né, sem voz. G. Mesma posição. G. E vocês vão conseguir fazer porque é o mesmo nosso som de K e o nosso som de G, gato. Então ficou uma posição, 2 sons também. Aqui a gente tem a junção de 2 sons que dá o som de tchá. Sabe que no português a gente faz o TCH? É isso, é isso daqui. Por exemplo, a palavra chopsticks, os hashis, né? Chopsticks é com esse som aqui. Então a gente tem uma mistura aí do T saindo e mais o x. Então, exatamente, T e S dá esse daqui. Aqui é a mesma coisa, a gente vai misturar o D com o J, como por exemplo, January. Aqui, esse som, outro dia mesmo me perguntaram sobre ele no Insta, que me perguntaram pra mim se S tem som de I ou se ele tem som de J, né? E aí eu falei que a gente conversaria sobre isso nessa aula do dia 6. E o que acontece? Existem 2 consoantes, essas 2 são consideradas
consoantes vogais, porque na verdade elas seriam meio que uma junção de duas vogais, porém um pouco mais fortes, um pouco mais, sabe? Um pouco mais intensas, por assim dizer. E esse é o caso, por exemplo, aqui, que se você for olhar a transcrição fonética da palavra yes, por exemplo, a gente teria isso daqui, isso é yes. Yes. Yeah. Por quê? Porque esse yeah tem mais força. Mas tecnicamente ele seria o equivalente à junção dessas duas aqui, mas de maneira bem... Seria assim, yeah, yeah, e aqui é yeah. Entende a diferença da força que ele vem aqui? E a mesma coisa acontece com o W, que seria essa junção aqui, wa, wa, wa. E aí ele fica wa, wa. Que é, por exemplo, what, né? What, what. Simples pra gente de fazer, é só uma versão das vogais um pouco mais forte. E aqui a gente tá faltando essas duas. Lá. Mesma posição, joga pra fora. Lá. Igual lápis, 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 lá. Que é uma das possibilidades do L. A gente vai ver mais pra frente a diferença dentro do curso entre o que eles chamam eu não quero dar nomenclatura aqui, mas seria um L mais leve e um L mais forte. E o nosso famoso H, que esse tem o nosso som de R, o nosso som de rato. É esse aqui. Por isso que a gente fala hospital, hotel. Agora que a gente já passou por tudo, esse som aqui, ele é a junção do som do idiota e do nosso R. Então, ele é um Então, a palavra, por exemplo, pássaro, ela vai ser isso aqui. Bird, enquanto aqui é só um A e aqui é só um que aqui você tem esse Rzinho menor. Por que ele é menorzinho assim? É porque ele não é tão forte na palavra, tá? É simples, não? Isso daqui não é nenhum grau de dificuldade, porque tá tudo aqui. Todas as palavras estão aqui. Igual eu igual eu mostrei para vocês o yes. Você pode escrever o que você quiser a partir disso daqui. Deixa eu pensar numa frase aqui. Isso é fácil, vocês vão acertar. Se você não conseguiu pegar, você volta e faz de novo, antes de eu dar a resposta. Então, volta aí e faz. Então, I love Dubai. I love Dubai. Você pode escrever o que você quiser aqui, porque os sons estão todos aqui dentro. Todos os sons que compõem a língua inglesa estão aqui dentro. Você tem o inglês inteiro aqui dentro. É um pedaço de papel. Tá toda a matéria aqui. Todos os sons. Acabou. Só isso. Uma página. Não é gramática, não é vocabulário, que tem trocentas milhares de páginas para você ir aprender. Não. É só isso daqui. E todo o inglês está aqui dentro. Não existe construção de gramática sem isso. Não existe construção de vocabulário sem isso. Está absolutamente tudo aqui. E a sua liberdade para construir, inclusive qualquer sotaque que você quiser, está dentro disso daqui. Então, daqui o que eu sugiro que vocês façam? Que vocês peguem isso daqui, peguem, por exemplo, palavras que vocês têm dificuldade para poder falar, procurem a transcrição fonética delas, não ouçam. Eu sempre recomendo procurar o Cambridge Dictionary e pesquisar as palavras lá, mas não ouça, tem a possibilidade de ouvir, mas antes de ouvir, você pode ouvir depois para conferir. Mas vejam a transcrição fonética e brinquem com ele de fazer exatamente o exercício que eu fiz aqui com vocês. Que é, né, se lá tem, por exemplo, o que eu fiz com o I Love Dubai, se lá tem esse símbolo fonético aqui, olha para ele e lembra qual que é o som. I. Então você vai fazer I. Aí tem você fala love. Love. I love. Dubai.
e vão fazendo isso, encaixando os sons baseado no que você, na transcrição fonética que tiver ali. A título de curiosidade, quando vocês forem fazer isso, vocês vão ver que em algumas palavras vocês vão encontrar, por exemplo, esse símbolo aqui no alto, né, antes de uma sílaba. O que isso significa? Significa que aquela sílaba é a sílaba tônica, que aquele som logo em seguida é a sílaba mais forte naquela palavra. E quando ele estiver embaixo, normalmente você vai ver que ou ele só tem um em cima na palavra, ou ele tem um em cima, em algum outro lugar ele tem um embaixo. Isso, algumas palavras elas têm uma sílaba tônica e uma sílaba que também é forte, mas não é tão forte quanto a mais forte. E aí ele vem com esse símbolozinho embaixo aqui, só para vocês saberem onde que é o estresse da palavra é indicado por isso aqui, tá? Mas, como eu falei, isso daqui é a base de tudo. E é a base do RMP, a gente começa por isso daqui, é a base do primeiro módulo, e a partir daqui a gente vai construindo, que é literalmente, é só a primeira aula do módulo 1, e ali dentro ele vai, para quem quer se aprofundar, porque isso daqui é só o começo. Ele resolve alguns problemas, mas ele não faz com que o seu inglês seja excelente, porque aí a gente precisa entrar em cima disso daqui com a tríade da clareza, que é onde a gente vai estudar o mineirês e é onde a gente vai estudar também ritmo e entonação. O ritmo e a entonação, eles fazem toda a diferença. Eu lembro, por exemplo, num dos cursos que eu estava fazendo, tinha uma outra professora que eu acho que ela é ucraniana, não sei, alguma parte do leste europeu. E a gente estava trabalhando com poemas, ela foi ler um poema pra gente e eu conseguia entender todas as palavras que ela estava falando. Ela estava pronunciando as palavras todas corretas. Só que a entonação dela estava completamente errada. E como era um poema precisa de significado, né? A gente trabalha ali com emoções. O poema ficou totalmente sem sentido. E aí eu pedi pro Adrian declamar o mesmo poema. A hora que ele declamou com a entonação certa, o poema fez completo sentido. Então, dar sentido, clareza de discurso, não é só a pronúncia certa. Existem mais coisas que a gente precisa trabalhar dentro disso. E é isso que a gente faz, é isso que eu faço ali dentro, foi isso que eu construí dentro do RMP. Ele é totalmente estruturado para a gente ir passando degrau por degrau. Então, no primeiro módulo, a gente começa revendo isso daqui. A partir daí, a gente vai dividir esses sons semana por semana. Então, por exemplo, na semana 1, se não me engano, eu não lembro a ordem exatamente, mas na semana 1 a gente vai ver, eu acho que são os dois sons de TH, por exemplo. Então, porque são os pares, né? Com voz e sem voz, como a gente acabou de ver. E aí a gente vai passar aquela semana fazendo exercício, fazendo trabalho, pra gente mexer a nossa musculatura, trabalhar ali na nossa dança, para que isso daqui não tenha que ser pensado mais. Como, por exemplo, para mim, eu tinha dificuldade antigamente de fazer o som do T. Eu fazia aquele take, igual eu falei para vocês, não era natural para mim fazer o take. E foi com muito trabalho, com muita prática em cima disso que hoje para mim é natural fazer o take. Eu não preciso me preocupar como que eu tô fazendo. É uma coisa muito natural, se torna parte da sua musculatura. Você toma aquilo ali para você. Então a gente vai passar aí uma semana trabalhando com cada par de sons. Nessa semana aqui a gente vai trabalhar com os 3, porque eles são muito parecidos. E já nas 4 primeiras semanas do curso, eu selecionei os sons que são mais difíceis para o brasileiro, que vocês têm um pouquinho mais de dificuldade, ou não só difíceis, mas que os erros são mais recorrentes também. Depois disso, no módulo 2, a gente vai começar a trabalhar no mineirês, que é uma parte gigantesca do inglês, que é o inglês falado mesmo, é a maneira com que eles trabalham aquilo ali, a maneira com que, sabe o que vocês falam normalmente? Mas nos filmes eles falam muito rápido. A verdade é que eles não falam rápido, e por isso que eu apelidei de mineirês. Eles fazem o que a gente faz em Minas Gerais, que é juntar o final de uma palavra no início da outra, comer coisas, trocar um pouco os sons, porque soa mais natural.
todas essas mudanças que elas acontecem justamente porque elas fazem sentido para a língua, é mais fácil para a língua meio que cortar caminho e fazer aquele som. E a gente vai ver quais que são todos os mais comuns, a gente vai trabalhar em vocês criarem essas situações e repetirem, não só ouvirem, mas também repetirem, criarem as suas próprias versões de mineirês, e aqui a gente vai trabalhar muito com o schwa e com o shui e vai identificar eles. Depois, quando a gente passa para o módulo 3, que a gente vai começar a trabalhar com ritmo e entonação, é quando a gente vai começar com o nosso festival de poema e festival de histórias. Eu escolhi trabalhar em cima disso com poemas e histórias porque muitas das nossas comunicações a gente quer expressar algum tipo de emoção. É isso que faz a nossa comunicação interessante, onde a gente dá ênfase, onde a gente traz uma coisa mais pessoal. É muito importante que a gente faça isso quando a gente está contando histórias ou declamando poemas. Então, a escolha disso é justamente para a gente ser forçado a trabalhar aquilo ali no nível mais alto que a gente puder. Então, a gente vai fazer todo o passo a passo de como se declama e de como que você vai trabalhar com os sons e estudar toda a parte de ritmo, toda a parte de entonação, colocando dentro dos textos que a gente for trabalhar com eles. E a gente vai ter uma competição dentro da plataforma, dentro dos alunos, a cada, se não me engano, 3 ou 4 meses, os alunos vão poder enviar um vídeo com o antes e depois deles, quando eles já estiverem nessa fase de finalizar a parte de história, de contar a história. Primeiro a gente vai trabalhar com poema, depois com a história, e eu vou escolher sempre de 3 a 5 que forem as mudanças mais expressivas, e eu vou postar essas mudanças, esses progressos no meu Insta, e quem ganhar como o melhor case vai receber o valor do curso integralmente de volta. Porque eu confio tanto no método e eu sei a diferença que vai fazer, que eu não tenho problema nenhum em fazer uma gincana dessa, porque eu sei que vão aparecer casos assim excepcionais. Eu confio nas pessoas que me seguem, que trabalham comigo, eu confio no potencial de vocês, porque eu já vi conversando com vocês por DM, eu sei do que vocês são capazes. E deixa eu mostrar um negócio pra você. Se você, até este momento, se eu ainda não conseguir te convencer que estudar a pronúncia é importante e que faz diferença, eu quero só te mostrar um negócio. Se depois disso que eu te mostrar, você ainda não estiver convencido, pode sair do vídeo. Então, as tuas análises, como estão? O meu colesterol está excelente. Você entendeu o que foi falado aqui? Deveria, porque é português. Então, as tuas análises, como estão? O meu colesterol está excelente. Ele fala, e as suas análises como estão? E ela responde, o meu colesterol está excelente. Colesterol virou cholesterol. De onde que os portugueses tiraram, aliás, de onde que a gente, na verdade, transformou cholesterol em colesterol, né? Porque quem mudou foi a gente. E o excelente é excelente. Gente, desde quando excelente e excelente são a mesma palavra? Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com um português falando realmente o português de Portugal e não um português abrasileirado, porque eu já sabia que eu precisaria, foi dentro de um voo, e eu fui conversar com a menina e ela falou comigo no português de Portugal. Aí eu falei assim, nossa, você pode falar mais devagar? Ela, ai, esqueci, eu preciso falar brasileiro com você. Aí primeiro que, né, já fiquei revoltada com a questão do vou falar brasileiro. Mas não entrei nesse mérito e virei e falei, não precisa, só fala mais devagar, porque eu quero aprender como vocês falam, mas fala mais devagar para eu conseguir entender. E assim ela fez, e com o passar do tempo e convivência com portugueses, eu consegui entender tudo que eles falam. Hoje consigo entender sem o menor problema. Apesar de que eu fui aprender essa do cholesterol outro dia, né, gente, cholesterol, não faz o menor sentido, não aceito. E o que acontece é que no português de Portugal, eles têm as vogais bem fechadas, em sua maioria, e nós, no português, nós temos as vogais bem abertas. Você quer saber o que é uma vogal aberta, por exemplo? A gente fala colesterol, vogais abertas, eles falam cholesterol, vogais fechadas. Se você quiser saber o que é realmente uma vogal muito aberta, é só você ir pra Bahia. Como que o baiano vai falar colesterol? Ele vai falar
colesterol, vogais extremamente abertas. E a gente faz isso com todas as frases grandes, e isso gera, de fato, problemas de comunicação. E se a gente pensar num contexto aí Portugal, Brasil, né, tirando alguns outros lugares que falam português também, aí tudo bem, a gente se resolveria. Mas quando a gente fala disso no inglês, no âmbito global, com tantas nacionalidades, com tantos sotaques diferentes, tentando usar aquela língua para se comunicar, não faz sentido que a gente negligencie o estudo da pronúncia. Então, se você até agora, depois de tudo isso que eu mostrei, você ainda não está convencido da importância do estudo da pronúncia, você realmente não serve para ser meu aluno abençoado. Pode sair, pode fechar a tela, que não é com você que eu quero conversar. Agora, se você entendeu o quanto que isso é importante, então agora é com você que eu estou conversando. RMP, ele já está disponível para compra, já tem algum link para compra aqui embaixo se você estiver assistindo em outra plataforma, ou se você estiver assistindo direto do nosso site, o botão para compra tá aqui. Ele tem um valor de R$1.000 e pode ser parcelado em 12 vezes. Pode ser pago via Pix, pode ser pago via PayPal também, principalmente para quem mora fora. Então é só você abrir lá que já vai te levar direto pro checkout e você pode olhar todas as condições de pagamento que você encontra ali. E aí você pode estar se perguntando que, mas eu não sei se o curso funciona para mim. Funciona. Eu tenho certeza que funciona. Se você tem um cérebro, se você tem a capacidade de fala e se você tem a vontade de aprender, ele funciona para você. Se você estiver disposto, igual eu falei lá no início, que esse curso era para quem está disposto a trabalhar, a se esforçar, a realmente estudar, praticar, esse curso é para você. Eu não tenho dúvida que você vai alcançar os resultados que você está procurando e vai se desenvolver e vai finalmente conseguir ganhar a confiança que você tanto quer para poder falar. Falta de tempo. Mas eu não tenho tempo. Tem. Para de mentir para você mesmo, não mente para mim, para de mentir para você mesmo, para de se enganar, porque você tem tempo para ficar focando falando da vida dos outros, você tem tempo para ficar na internet rolando ali no Insta, assistindo trocentos mil stories, você tem tempo para isso, você tem tempo para ficar ali no Netflix o dia inteiro, assistindo um monte de série que não te leva a lugar nenhum. Tempo você tem. Isso daí, e tem sobrando. Mas o curso online eu só consigo se eu estiver fazendo a aula direto com o professor ao vivo. Eu estruturei o curso justamente para que você sinta quase como se eu estivesse ali do seu lado e para te forçar a seguir e acompanhar o método. Ele foi dividido em pequenas partes para que você tenha estímulos diários para continuar trabalhando. Não adianta nada a gente querer, muitas vezes, ter um professor com a gente, por exemplo, se você quiser me contratar para te dar aula todos os dias, que o valor disso seria muito alto e seria provavelmente inviável. E 2, que eu não tenho agenda. Então, assim, e mesmo se fosse com algum outro professor, sairia muito caro. Então, a versão online, ela facilita isso, ela te dá muito mais acesso à informação, você só precisa querer, você precisa também fazer sua parte, né? Foi o que eu falei lá no início, é um combinado. Eu vou te dar a estrutura, mas você também vai colocar o seu esforço e o seu trabalho, e esse casamento perfeito vai trazer o resultado que nós estamos buscando. E além disso, quem vai dar o suporte do curso sou eu. Vocês terão acesso a mim para tirar as dúvidas de vocês. Sou eu que vou estar ali conversando com vocês, sou eu que vou estar ali na comunidade trabalhando com vocês, comunidade que é tão importante para mim. Então, você não vai estar sozinho. Eu não vou te largar sozinho, pode ficar tranquilo. Eu já fiz outros cursos antes e nenhum deles, eu já fiz vários cursos e nenhum funcionou. Bom, se você já fez vários cursos e nenhum deles funcionou, muito provavelmente o meu também não vai funcionar, porque, né, foram vários cursos e nenhum deles trouxe resultado. O denominador comum não são os cursos, o denominador comum é você. Então, provavelmente tem alguma coisa errada com você. Mas provavelmente milagre não vai ser aqui. A gente vai ter muito trabalho. Se você chegou até aqui, você ainda tá com medo, você tem 30 dias de garantia. Eu tinha que te dar 7 por lei, na verdade eu não tinha que te dar nenhum, porque a empresa é em Dubai. Então, aqui eu não teria que te dar nenhum. Mas vamos trabalhar quando eu tinha que te dar 7 por lei, eu vou te dar 30, porque eu quero e porque eu sei o que eu estou oferecendo para vocês. E nesses 30 dias, nesses primeiros 30 dias, não só eu tô te dando esse tempo extra para você testar, como também eu separei o curso da maneira que nas 4 primeiras semanas a gente vai trabalhar exatamente com os sons mais difíceis para o brasileiro. Então, se ao final dos 30 dias você virar achar que você já aprendeu o suficiente, que você pode seguir sua vida sem curso, pode pedir o reembolso,
que a gente vai processar ele sem o menor problema. Ou se você achar que você não tá gostando, que não é o que você esperava, também pode pedir o reembolso. E a gente vai fazer ele para você, não vai te perguntar mais nada. E continuamos amigos aí nas redes sociais, tá tudo certo, sem o menor problema. Então, se você já tomou essa decisão, tá comprometido em ir atrás da excelência, você sabe que você tem mais para buscar, que você pode ir além, que você quer alcançar determinadas oportunidades que só um inglês de ponta vai te proporcionar, já resolveu que você vai entrar para o método, que você vai fazer parte do RMP, a gente se encontra no módulo de boas-vindas e vai ser um prazer ser sua professora.